7, 7 ao 12. Todos encontraram? Mateus 7, 7 ao 12. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bem aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que o homem vos faça, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Pode tomar os vossos assentos. O texto que a gente pegou para estar lendo hoje está escrito no Evangelho de Mateus, né? Que foi um discípulo de Jesus. Mateus, ele era um cobrador, né, de impostos, que foi chamado para seguir o mestre. E ele nos deixou o Evangelho de Mateus. Ele escreveu esse Evangelho. E a passagem que a gente pega hoje para estar falando, ela fala, o tema que eu quero trazer nessa noite, ela vai estar falando sobre uma oração eficaz. A eficácia da oração, como fazer uma oração eficaz. Mas eu acho interessante que esse texto, ele faz parte do Sermão do Monte. E eu tenho me preocupado muito. Porque quando você pega esse texto, ele fala assim: pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Só porque muitas vezes, na nossa caminhada cristã, nós buscamos, nós pedimos e às vezes recebemos o não de Deus, pastor Jonas. E eu tenho me preocupado porque tem trazido uma teologia, às vezes, para nós, um entendimento bíblico, que se a gente pedir, Deus vai fazer, mas Deus vai fazer do jeito que eu quero. E muitos têm pegado esse texto e trazido e não compreendem as verdades. Mas o Senhor tem me feito entender que esse texto, ele faz parte do Sermão do Monte. E Jesus, trazendo aquele Sermão do Monte, ele vai falar o quê? Das bem-aventuranças. Ele vai falar do caráter cristão, do comportamento do cristão. Ele vai ensinar a orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Ele vai falar do jejum. Ele vai falar que nós não devemos preocupar em ajuntar tesouro na terra. Ele vai começar a falar que nós não temos que estar preocupados com as coisas daqui. Aí ele vai falar que nós não devemos estar ansiosos porque ele cuida de nós. E aí ele fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
dar dependendo do que você pedir. Quando você tem relacionamento com alguém, você conhece a voz da pessoa de longe. Então, quando Jesus traz, ele fala: pedi assim buscar, buscar e encontrareis, batei assim buscar. Persiste em oração. Eu acho essa misericórdia de Deus tão linda, pastor Jonas, que mesmo quando a gente pede alguma coisa que não está no molde dele, que não é o que ele quer para nós, ele nos explica, ele nos fala, ele nos responde, porque ele é um Pai misericordioso. Ele tem prazer em se relacionar conosco. E ele vai falar mais, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Nós podemos ter certeza, é uma promessa para quem ora. Se você perseverar na oração, você vai obter resposta de Deus. Eu me preocupo com o que é que nós temos pedido a Deus, qual que tem sido a nossa prioridade. Não é o caso daqui, mas nós vemos que tem sendo trago algo materialista. Buscamos muito. Eu quero emprego, eu quero que Deus abra a porta de emprego, eu quero que Deus abençoe o meu casamento, eu quero que Deus me dê uma casa própria. E eu não vim aqui te falar que é errado você pedir isso a Deus. Mas qual que é a prioridade da nossa oração? O que é que nós temos priorizado? E às vezes eu não sei se é assim com vocês, mas você dobra o joelho nessa busca inconstante. A gente, como ser humano, eu tenho descoberto que às vezes no trono do meu coração está a minha vontade. A gente quer que Deus faça a nossa vontade. Quem aqui não quer? Eu tenho lutado isso com Deus, porque eu tive algumas guerras com o Senhor. E eu falo: Senhor, ainda bem que o Senhor é tão misericordioso e ainda nos responde. Eu lembro do dia que eu entrei em desespero e o meu coração estava muito angustiado por causa do livro, pastor Jonas. Muito angustiado. E eu, naquele desespero de alma, eu queria que o Senhor fizesse a minha vontade. Porque a gente acha que a gente sabe o que é certo. A gente acha que como a gente está fazendo tudo certo diante de Deus,
apresentar alguns documentos. Eu já sabia o que tinha acontecido. Naquele dia, eu mandei o áudio para o Paulo e falei: Paulo, ora por mim. Ora por mim, porque eu não quero descer no necrotério de novo e orar por Jesus ressuscitar sem o Senhor me mandar. Porque às vezes a gente esquece que o nosso papel é orar. Porque ele fala: pedir e dá-se-vos-á. E pedir, aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Então às vezes a gente quer fazer a força do braço da gente, a gente quer resolver os problemas do jeito da gente. Eu creio que Jesus ressuscita. Irmãos, eu creio que Jesus cura qualquer enfermidade. Meu sogro faleceu com tumor, mas eu creio que Deus cura tumor. Só porque o Senhor tem me feito entender uma coisa: não é você que faz, é eu que faço quando eu quero. Porque às vezes nós queremos resolver na força do nosso braço. A gente está com algum problema e se a gente pode fazer algo, a gente quer fazer como a gente quer. Mas eu sirvo a Deus. Você falou certo, você é certo. Eu tenho aprendido que vaso não tem vontade. Vaso não escolhe aonde quer ser usado. Mas qual tem sido a prioridade da nossa oração? Que a vontade do Senhor seja feita no céu ou na terra, ou que a minha vontade seja atendida no céu e na terra. Porque nós temos meio que investido o valor da oração. De vez nós temos o valor da oração como valor da oração como relacionamento com Deus. Nós queremos que seja feita a nossa vontade. Nada mais lindo que orar a palavra de Deus, moldado na palavra de Deus. Por isso que eu falei no início que a gente não pode pegar os versículos isolados, mas nós temos que buscar os valores do sermão do monte antes. Antes de Jesus falar tudo isso, ele fala de relacionamento com Ele. Ele fala que a vontade dele é boa. Ele fala que Ele está cuidando. Ele fala que devemos buscar primeiro as coisas do reino e a sua justiça. Que Ele conhece as nossas necessidades. É tempo da igreja levantar e orar. Ora por um avivamento. Ora para batismo com o Espírito Santo. É tempo de nós buscarmos os dons espirituais para a edificação da igreja. Essa deve ser a prioridade da nossa oração. Eu vou te falar. Às vezes nós passamos por momentos difíceis. Eu tenho passado. Mas eu posso te dizer que Deus não nos abandona. Quando nós oramos, Ele responde. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas a misericórdia dele entra. Porque quando nós pedimos mal, nós nem sabemos o que nós estamos pedindo, Ele ainda vai nos conversar conosco. Ele ainda vai falar conosco. Ele ainda vai ser misericordioso. E quando nós buscamos as coisas, quantos de nós aqui não recebemos coisas boas de Deus? Porque Deus tem prazer em nos abençoar. Deus é o Deus que já deu não, mas a Eva e Gabriel é o testemunho do Deus vivo, que faz milagre e faz a Esther ser mãe de filho. Quantas bênçãos o Senhor tem nos dado?
a generosidade de quem atende as orações. Aí ele vai se comparar: qual dentre vós é o homem que pedindo pão ao seu filho lhe dará pedra? Vós sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Se você for em Lucas 11:13, vai falar que se nós pedirmos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos concederá o Espírito Santo aos que lhe pedirem. É a passagem que ela é semelhante à de Mateus, está em Lucas 11:13. Por que essa diferença na linguagem? Você pega Mateus ele tem um propósito no livro dele. O propósito de Mateus, ele é trazer Jesus. Ele faz 60 comparações em Jesus, falando que Jesus cumpriu a profecia lá no Antigo Testamento, mostrando que Jesus é o Messias e mostrando a era vindoura. Se você pegar Lucas é escritor do Evangelho de Lucas e Atos. Base do Espírito Santo, da teologia do Espírito Santo, para nós que somos pentecostais. Então Lucas ele enfatiza muito o Espírito Santo. E aí ele já vai trazer: Deus não negará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então por isso que eu estou falando, não é que se nós buscarmos nós não vamos receber, mas nós temos que entender e ter um relacionamento com Deus a ponto de saber o que Deus quer que nós peçamos. Porque às vezes Deus até nos fala, mas nós não queremos aceitar, porque foi o que aconteceu comigo. Deus já tinha me mostrado até que eu iria ajudar a serva, mas eu ia. Deus tinha me mostrado o livro entubado, Douglas chorando em cima dele. Mas a gente não quer aceitar, pastor. A gente não quer. A gente quer brigar, fazer guerra de braço com quem sabe todas as coisas, com quem pode todas as coisas. E a gente tem muito a mania de falar assim: em nome de Jesus, vai fazer e vai acontecer. Sim, o nome de Jesus tem poder, mas a gente tem que entender essa soberania de Deus. Sabe que Deus é soberano e a vontade dele prevalece. É muito bom ter relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus, orar e alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, os nossos sonhos, os nossos projetos. Porque fala assim: ó, se você pedir pão, por acaso vai dar pedra ao seu pai? Mas aí eu levei também, eu fui refletir. Se o seu filho te pedir um potinho de veneno, você vai dar ele, pastor? Se o seu filho te pedir algo que você sabe que não é verdade dele, vai machucar ele, você vai dar isso para o seu filho? Nós não damos para os nossos filhos. Mesmo nós não sabemos o futuro, não sabemos as coisas, agora imagina Deus, que tudo sabe. Às vezes a gente estava pedindo ali, mas Deus sabia que naquela hora o que estava preparado para baixo. Deus preparou ele. O que eu quero trazer para vocês é que muitas vezes o nome de Deus é para nos proteger. E nessa passagem está falando de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque Ele não nega o seu Espírito àqueles que pedem. Ele não nega os dons espirituais àquele que busca. Só que a gente tem que entender que nós somos vasos na mão do oleiro, e Ele usa conforme a vontade dele. E que Ele é um Pai generoso, que Ele é um Pai amoroso, um Pai que cuida de nós. E essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade,
Ele nos ouve. 1 João 5,14. Como que eu vou pedir sempre a vontade de Deus? A vontade de Deus é revelada através da Escritura. Você está pedindo por salvação? Jesus tem prazer em salvar. Até quando ele estava ali, pendurado na cruz, ele não deixou de salvar aquele que estava do lado dele. Ele estava ali moído, pegado, em dores. Mas ele falou: tu crê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus tem prazer em salvar. Devemos pedir por salvação. É da vontade de Deus que oremos pelo nosso país. É da vontade de Deus que oremos pela nossa família. É da vontade de Deus que nós oremos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder quando ela é declarada em nossas orações. Ora um salmo. Pega o Salmo 119. Gente, é lindo, é um salmo grande, mas pensa no salmo lindo quando você começa a orar e fala: Senhor, eu amo a tua palavra. Eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A tua palavra me vivifica. Quando você começa a orar essa palavra, ela vai te vivificando. O Espírito Santo de Deus vai te renovando. Nós temos que entender o segredo da oração eficaz é orar segundo a vontade de Deus. Quando ele usa o imperativo nas 3 vezes, ele fala de relacionamento. Porque quando nós nos relacionamos com Deus, nós oramos, nós falamos, mas Deus também fala conosco e nos revela a sua vontade. E quando ele revela a sua vontade, nós sabemos pelo que orar. Nós devemos entender que os nossos projetos devem estar alinhados com os de Deus. Se for para a glória de Deus, Deus vai te dar o emprego que você quer. Se for para a glória de Deus, Ele vai te dar a casa que você quer, o carro que você quer. Mas tudo para a glória dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo é para a glória dEle. E você pode ter certeza que se não for para a glória dEle, Ele vai te dizer não. Se o nome dEle não for glorificado naquilo, Ele vai falar não. Mas um não amoroso. Um não que Ele vai te sustentar durante esse não, durante o seu sofrimento. Porque Ele é Pai. Ele conhece e entende as nossas dores. Ele nos entende, Ele nos ama. E Ele fala: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. O que o Pai espera de nós. Eu acho interessante que, se você for estudar dentro da filosofia, muitos vão dizer assim: ó, se você não quer que faça com você, não faça também. Não é? Quem já ouviu isso? É uma filosofia, alguns filósofos já falaram. E hoje, na boca popular, se fala: não quer que faça com você, não faz também não. Mas aí Jesus vem e vai além. Porque o índio do reino, a regra do reino, ela é diferente. Ele fala assim: é mais do que você não fazer o mal, é você fazer o bem. Sabe o que eu espero de você, filho? Você quer ter suas orações atendidas? Não quer? Pera aí. O que você espera que façam por você, vai lá e faz. E você pode ver que no Sermão do Monte Jesus fala que nós devemos amar nossos inimigos, que nós devemos amar o próximo. Você pegar João 15 para ler, João 14, 15, vai estar falando sobre oração, sobre relacionamento, vai falar assim: se vocês me amam,
Obedeçam os meus mandamentos. Quer ter suas orações respondidas? Quer ter comunhão? Obedece os meus mandamentos. E aqui ele fala que nisso está a lei e os profetas, em fazer o bem que você quer que seja feito a você. Tem momento que é difícil. Às vezes você vai ser chamado de louco, de bobo, porque o que acontece? Às vezes a pessoa está te fazendo mal, e não importa o mal que ela te faça, você deve fazer o bem a ela. Você deve perdoar. Perdoar e amar. Porque ele é seu filho. Então, o que o pai, que é generoso, espera dos filhos dele? Não só que eles não façam, porque muitas vezes, como a gente é criado nessa filosofia, não. Fulano fez isso comigo, estou nem aí para ele agora. Então eu não faço mais nada em relação àquela pessoa. Eu não estou com raiva, eu não quero papo, mas a relação está cortada. Não é meio assim? Aí é muito lindo esse perdão. Há perdão que a gente perdoa, pastor Jonas, que não há necessidade de uma convivência tão direta. E às vezes você precisa liberar o perdão dentro da sua casa. Você vai cortar a relação dentro da sua casa? E aí? Como que vai ser? Mas eu vou te falar uma coisa. Quando a gente dobra o joelho para orar por aquela pessoa que está pisando no nosso carro, a nossa visão muda. Você não vai querer cortar relacionamento com ela. Não vai. Porque você começa a orar por ela. Eu vou te falar uma regrinha do céu. Que Jesus falou que a gente deve orar por aqueles que nos perseguem. Porque quando você ora, você começa a ver ela através dos olhos do Pai. E às vezes você vê marcas ali que você não tinha visto. Feridas abertas que precisam de cura. Você vai ver transformação que você precisa às vezes estar junto ali para ajudar aquela pessoa na caminhada. Tudo que Jesus nos ensinou é verdade. Eu já pude experimentar na minha vida prática. Tinha um irmãozinho que pisava no meu carro e eu quis afastar dele por um tempo. E eu afastei, mas eu afastei em oração. Falei, Senhor, eu preciso entender como lidar com essa pessoa. Porque se a gente ficar junto, quem tem natureza forte conhece. A gente vai desentender, Senhor. E assim, eu conversava o que era preciso. Mas eu dei uma afastada e comecei a orar pela pessoa, para me compreender o que aquela pessoa passava. E eu vou te dizer que o Senhor colocou compaixão e amor no meu coração. Eu vejo hoje como uma pessoa que precisa muito de ajuda. Então eu te falo na prática que Deus faz a gente mudar a visão. Por isso que Ele fala: pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Bater e abrir-se-vos-á. Porque não é fácil. Tem coisas que a gente vai ter que persistir em oração. Tem coisas às vezes que a gente quer que Deus mude outras pessoas, mas Ele quer mudar nós. Ele quer mudar a nossa visão, Ele quer mudar o nosso interior. Ele quer usar aquilo para nos transformar. A oração, ela tem poder. Ela tem poder. Mas vamos priorizar, buscar as coisas do alto. Obedecer a palavra de Deus. Vamos buscar em Deus o que nós precisamos para sermos usados por Ele. Relacionamento. Porque aí a gente vai compreender que nós estamos alinhando os nossos projetos com os projetos de Deus. E nós estamos buscando o reino de Deus e a sua
sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Então, hoje é essa mensagem que eu venho trazer para a igreja, que nós temos uma ordem de perseverar em oração, que é pedir, buscar e bater, perseverar em relacionamento, que nós temos uma promessa de que quem pede recebe, que o nosso Pai, Ele é generoso em nos atender, mas Ele espera de nós que nós obedecemos a Tua palavra.